Olá! No capítulo 14 de Êxodo, nós vamos estudar sobre a travessia do Mar Vermelho, que é um tema que foi feita músicas, louvores, fala do grande milagre de Deus. Nos filhos de Israel, eu posso sintetizar esse capítulo 14 como Deus, mais uma vez, confronta Faraó. E eu quero que você medite comigo no versículo de número 2, 14:2. Fala aos filhos de Israel que voltem, que se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Assim saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Observe que Deus, o nosso Pai, Ele ordena que os filhos de Israel retrocedam. E diz, olha, diz aos filhos de Israel que voltem. Ora, como é que um Deus que manda o povo sair do Egito, manda o povo ir caminho ao deserto, e de repente Deus disse, regressa, retorna. Amados irmãos, a palavra de Deus diz, capítulo 8, 28 de Romanos, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Observe que Deus disse, olha, eu vou endurecer mais uma vez o coração de Faraó, para que eu seja glorificado em Faraó. No capítulo 19 de Salmo, verso 1, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Em tudo Deus, Ele é glorificado. Até na execução do seu juízo, Deus, Ele é glorificado. Versículo de número 6, 5:6. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado Israel para que não sirva? E aprontou seu carro, tomou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, os capitães sobre eles. Então, estava 2 milhões de israelitas, praticamente encurralado. Estava diante do Mar Vermelho. Olhavam para um lado montanhas, olhava para o outro lado montanhas, olhavam para trás, estava o exército de Faraó, seus carros, seus 600 carros aparelhados. A Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo de número 14, versículo de número 13 e 14, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Observe como a forma de Deus trabalhar em favor do seu povo. O povo estava desesperado. É como se fosse um beco sem saída. Você já se viu em um beco sem saída? Você já se viu dentro de uma panela e o diabo só faltando colocar a tampa? Quais as situações que nós, como crentes, já enfrentamos de beco sem saída? Israel estava no beco sem saída. Israel ficou apavorado, Israel ficou com medo. Israel esqueceu os 5 dias atrás das 10 pragas, das maravilhas do Senhor.
E a Bíblia diz que Moisés, aquele líder, ele disse ao povo: não temais, não tenham medo, porque o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Estais quieto. Número 2, nós não devemos temer. Nós devemos estar quieto e ver o grande livramento do Senhor. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo 46, versículo de número 10, de Salmos: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. Aqui nós vemos, meus amados irmãos telenauta, Igreja do Senhor, que Deus, ele abre o mar vermelho. O nosso Deus, ele abre porta onde não há porta. Capítulo de número 54 de Isaías, versículo de número 17, está escrito: isto é nosso, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenará. Isso é nosso, igreja amada. A Bíblia diz no versículo de número 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Não se preocupe, vá para frente. Deus nos chamou para ir para frente. Versículo 62, capítulo 6 de Lucas, está escrito: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Capítulo 10, verso 38 de Hebreus, está escrito, aleluia, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. A Bíblia diz no verso 16: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Algo interessante aqui que eu quero recitar, o versículo 23, que é o momento mais tremendo. Deus, o nosso Pai, ele, com a sua nuvem de glória, ele sai adiante dos filhos de Israel e ele vai para trás dos filhos de Israel. Para os israelitas tinha luz, tinha iluminação, tinha direção. Mas para os egípcios, a Bíblia diz que eles só viam trevas. Deus, ele se colocou entre o seu povo e o inimigo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus, ele se coloca entre você e a sua prova. E diz a palavra de Deus, versículo de número 21, isso aqui é tremendo, eu quero ler isso aqui, meus amados. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento oriental aquela noite. Então o mar se tornou-se e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Glória a Deus! Deus abriu o mar vermelho, dividiu o mar em duas partes. Amados, glorificado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele permitiu que o povo de Israel, ele atravessasse o mar vermelho. A Bíblia diz que foi em terra seca. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para caminhar em lama. Nós fomos criados para caminhar em terra seca. Aleluia! E eles atravessaram. A Bíblia diz que o povo do Egito, os 600 cavaleiros, eles morreram, foram sucumbidos pelo mar. E a Bíblia diz que no outro lado Israel cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que Deus abençoe. Não existe mar vermelho que não vai se abrir diante de você, e você pode aplicar essa palavra no seu coração. Graça e paz.